A classe média é uma invenção intelectual que foi criada a partir do modelo de produção de massa para o consumo de massa. O modelo que foi inventado por Ford nos Estados Unidos, que era fazer produtos de massa, de consumo de massa, dar bons salários às pessoas para elas poderem comprar esses produtos, né? Então isso criou um sistema, que é o sistema de produção de massa, para consumo de massa e com mídia de massa, não é? Para publicidade de massa, não é? Isso funcionou durante um certo tempo. Só que hoje em dia nós estamos numa transição para um outro tipo de modelo, que não sustenta mais isso. Então o que aconteceu é que no primeiro modelo foram criadas as classes, como se diz, né? A classe operária, que era toda posta numa fábrica, e todo o pessoal de serviços e de enquadramento, etc., em volta disso, virou classe média. Então, no modelo que só funcionava com a produção de massa e o consumo de massa. Hoje em dia nós estamos entrando num novo sistema, que é uma produção conectada, personalizada, para consumo personalizado, com uma mídia personalizada. Então está fragmentando essa classe média, não existe mais. Então o que acontece? Na época, essas classes mais coesas podiam ser representadas por partidos. Então você tinha um partido de esquerda, um partido de direita, então com as suas direções, que tinha uma ideologia ou um programa de sociedade e que a partir daí tentavam vender isso para essas classes, né? Hoje em dia está tudo sendo personalizado, fragmentado, então os partidos perdem as suas características. Estão sendo, como se dizem, desintermediados pela nova tecnologia, pela nova maneira de produzir, de consumir e de se conectar. Então, o problema hoje é que, durante muito tempo, os intelectuais, os cientistas políticos, tudo isso, pensaram, não diziam, e com razão, que a classe média era a base da democracia, né? Sobretudo a base da democracia representativa, claro, por partidos, democracia partidária. O problema é que muita gente usa assim, então se acaba a classe média, vai acabar a democracia. Não, calma, calma, calma. Essa forma de democracia partidária representativa é uma das formas possíveis da democracia. O problema que nós temos hoje, que toda a juventude tem, quer dizer, que tipo de regime nós temos que inventar agora que se adapte a esse novo modelo de produzir, de consumir, de se comunicar e que seja respeitoso das nossas liberdades. Então, acho que essa é a questão hoje. É complicado, vamos ter crises, como sempre tivemos crises, mas eu acho que temos que parar com essa ideia de que temos que salvar a classe média para salvar a democracia. Não, a classe média não vai ser salva. A classe média está acabando aqui, em todo caso, no Ocidente. E provavelmente nos países emergentes, os países em desenvolvimento, ela pode continuar um pouquinho, porque a gente ainda precisa de consumo de massa e produção de massa, mas pouco, né? Então nós temos que pensar agora em um novo tipo de regimes democráticos, quem sabe utilizando novas tecnologias, quem sabe utilizando novas maneiras de ser, não é? Eu acho, por exemplo, que a experiência que está sendo feita na França com o movimento do Macron é uma coisa interessante, não é? Onde você tem um movimento, não é mais um partido, onde estão o tempo inteiro tentando sondar e falar com os eleitores individualmente, e a partir do que sobe desses eleitores, não é? Você, com um algoritmo qualquer, você inventa um programa que construi com isso. Então é um pouco uma estrutura de startup, não é? Onde você fala só com o cliente o tempo inteiro para saber que tipo de produto você tem que produzir. Você não produz antes. O século XX eram os engenheiros que inventavam produto e depois tentavam vender com a publicidade de massa. Hoje não é mais assim. Hoje você tem que primeiro perguntar ao consumidor o que ele quer, inventar um produto que entre com o consumidor e depois passar pelas redes sociais. Então, eu acho que é isso. Então, o que isso pode dar em termos de regime democrático? Não sei. Mas eu acho que essa é a questão central para a juventude hoje resolver. E é ótimo inventar uma democracia nova.